Olá, eu sou o Luiz Fugita, editor do Portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, do nosso podcast sobre saúde mental. O DSM-5, que é o Guia de Transtornos Mentais, inclui a disforia de gênero, que é o desconforto do indivíduo em relação às características que o colocam como de determinado gênero ao nascer. A transexualidade em si não é um transtorno, mas as circunstâncias de discriminação, ameaças e violência que são muito presentes no cotidiano dessas pessoas podem e frequentemente desencadeiam transtornos mentais muito graves. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais faz desde 2017 um mapa de assassinatos dessa população, e é um mapa, literalmente, com pontos em que houve algum assassinato de transexuais por transfobia, né? Até meados de novembro, que é quando a gente está gravando esse podcast, foram 106 assassinatos. E é um número provavelmente subestimado porque os dados são retirados da mídia ou de relatos de pessoas que falaram sobre esses homicídios, né? Provavelmente há muito mais, né, no país inteiro. Essa alta vulnerabilidade, junto com relações familiares rompidas, expulsão de casa, dificuldade de acesso a serviços de saúde, dificuldades para entrar no mercado de trabalho, contribui para que a expectativa de vida de uma pessoa transgênero no Brasil seja estimada em 35 anos. É menos da metade da expectativa de vida geral do brasileiro, né? E, em grande parte, devido aos assassinatos, mas também devido ao suicídio, né? Que é o desfecho mais trágico que a gente pode ter de uma situação de saúde mental abalada. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto com o Dr. Oswaldo Rodrigues Júnior, que é psicólogo e terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, Dr. Oswaldo. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que eu considero sempre muito importante, porque desde que comecei a trabalhar em psicologia, em psicoterapia, sempre atendi pessoas nessas condições. Oswaldo, por mais que a gente imagine que quem vai ouvir já tem algum interesse sobre o assunto, acho que é importante a gente colocar, né? O que é uma pessoa transgênero? Veja, na metade do século passado, se criou um termo transexual. Isso não significa que não existissem transexuais antes. E essa é uma discussão importante para a gente aqui agora, porque os termos são criados assim que exista uma necessidade. Primeiro técnica, mas também da população para designar e dar nomes às pessoas ou às características. Quando na década de 90 se cria o termo transgênero, já existia entre os profissionais de saúde mental a necessidade de separar o que era um transexual de alguém que não precisava fazer o caminho saindo de um gênero para o outro gênero, ou melhor, de um sexo para o outro sexo. Porque aqui nós temos que lembrar que, assim, sexo é uma questão biológica, uma determinação biológica. E mesmo assim, o sexo não é determinado apenas pelos dois extremos. Sim. Biologicamente, nós vamos ter uma série de características que podem permitir intersexo, ou seja, a natureza produz pessoas que não são apenas do sexo masculino ou do sexo feminino. Quando nós usamos o termo gênero, o gênero é uma categoria de avaliação feita pela sociologia para determinar os papéis, as formas, as maneiras pelas quais as pessoas se comportam socialmente. Sim. E que normalmente dizia respeito, então, ao sexo masculino e feminino, sim, aos sermos masculinos ou femininos. Porém, a partir da década de 1950, também a psicologia começou a usar o termo gênero para entender algumas qualificações que não apareciam, não eram tão comuns, ou pelo menos não eram discutidas. Isso causou bastante discussões dentro da psicologia, nós estamos falando assim já há 70 anos. Porém, quando nós nos aproximamos da década de 90, então um psicólogo cria o termo lá, transgênero. Com que finalidade? Olha, existem várias pessoas que não são transexuais, mas de alguma maneira também estão entre os gêneros estabelecidos socialmente como sendo, vamos dizer, aquilo que a gente achava que existia. Sim. Porque quanto mais o ser humano é estudado, mais nós vamos compreender que existem variações. Sim. Afinal de contas, não existe uma pessoa igual a outra. Sim. Então, uma pessoa com características transgenéricas, transgêneros, essa é uma pessoa que ela não consegue se perceber enquanto um ser masculino ou um ser feminino. Sim. Veja, eu não estou falando de sexo genital. Sim. Isso é extremamente importante. Sim. Quando uma pessoa nasce e é designado sexo
de ser homem ou de ser mulher, nós vamos perceber que essa criança, esse bebê, começa uma interação que produz uma série de possibilidades. Na verdade, qualquer um de nós aprende uma parte do nosso pai e uma parte da nossa mãe. Sim. E não é uma escolha nem racional, nem voluntária. É uma interação que vai produzindo características. Então, provavelmente, cada um de nós vai perceber, se tentarmos associar, lembrar, gestos que nós usamos, às vezes são gestos que a nossa mãe usava, às vezes são gestos que o nosso pai usava. Quer dizer, nós já misturamos as coisas, mesmo que a gente não tenha nenhuma discussão de sair dos extremos. Então, pessoas que começam a discutir assim, então, mas eu não me sinto só isso, eu não me sinto só aquilo. Essa pessoa precisa entender o que ela está fazendo, o que ela está vivendo. Porque ela desenvolveu uma identidade que socialmente tem uma aparência e talvez ela tenha um desconforto com isso. Sim. Por isso que talvez o DSM-5 tenha proposto manter uma situação aí. Olha, tem pessoas que sofrem e merecem serem cuidadas. Sim. De acordo? Sim. Porém, então o que nós chamamos, ou que nós vamos classificar como transexual, nós não consideramos uma doença mental. Tanto que, a partir da consideração de transexual, ele vai mudar o corpo dele, ou seja, ou dela. Sim. Isso é muito diferente do que uma pessoa transgênero precisa. Sim. Preciso te contar uma coisa. Às vezes, fui procurado por pessoas que se consideravam transexuais. Sim. E algum tempo depois, ela chegava à conclusão de que, sabe o quê? Eu não quero cirurgia nenhuma. Uhum. Puxa, mas então o que você quer na vida? Eu quero viver bem, eu quero viver no mundo, eu quero ter amigos, amigas, eu quero ir na padaria, no supermercado e viver como eu gosto de viver assim. Pronto. E nada disso seja referenciado pela sexualidade ou como ela aparece quanto a isso. Esse caso específico que me veio à mente agora era uma pessoa com mais de 50 anos de idade, que tinha se aposentado, vivendo uma vida de homem, daquelas assim, de raspar a barba, de marcar com a gilete o rosto, de tanto raspar, e sempre usando o cabelo muito curto, e sempre tinha voz áspera, porque tinha que ser bravo. E de repente... Machão. Tinha que. E de repente olhou para mim e disse, então, eu sempre me considerei mulher. Nós estamos falando desde a década de 50. Sim. Essa foi uma pessoa... Mas era um paciente que você acompanhava? Ou... Eu acompanhei durante bastante tempo, porque a principal coisa dessa pessoa foi tentar entender, assim, como é que ela ia viver no mundo. Sim. Na verdade, assim, no meio do processo, essa pessoa, ela teve uma preocupação grande. Ela tinha 4 amigos importantes. 3 amigos eram amigos de infância. Sim. Mas com essas pessoas, eles sempre se encontravam uma vez por mês para fazer um churrasco. Sim. Mas como é que eu vou contar para eles? Bom, vamos ensaiar aqui e vamos ver como é que a gente vai conversar. E você sabe que, assim, só um deles fez a piadinha, e a piadinha contou assim, mas era uma piadinha, tá? Assim, tipo, você não vai dar em cima de mim, né? Sim. Pronto. E continuaram se encontrando todos os meses, e ela, então, já percebeu que poderia ir à padaria. Ela ia à padaria, era chamada de senhorinha mesmo, sabe? Tinha todo um cuidado social. Sim. E ela me mostrou uma coisa. Essa pessoa não era transexual, porque ela não precisava uma mudança genital, e ela não tinha intenções, por exemplo, de estabelecer relacionamentos afetivos sexuais. Gente, então, nós estamos falando na década de 90 de uma circunstância que não era comum das pessoas se mostrarem. Sim. Mas na psicoterapia a gente tem que ter um cuidado. Ou seja, é o meu paciente, a pessoa que me procura que vai delimitando o caminho. Sim. Algumas pessoas podem ser mais rápidas, outras mais lentas, outras estão indo para um caminho e de repente mostram que o caminho era outro, só queriam chegar até aqui para ganhar confiança. Essa era uma pessoa que se mostrava entre os gêneros. Sim. Mas precisava de uma figura mais feminina socialmente. Então, muitas pessoas que se chamem de transgênero, na verdade, estão em algum momento entre os extremos, mas vão ser designadas socialmente como pertencendo a um gênero ou outro. Sim. Isso também me preocupa, porque eu acho que a nossa cultura não está preparada para isso. Deixa eu te contar uma outra coisa. Deixa eu pensar assim, uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos tem uma capacidade intelectual de entender o que é noite e o que é dia. Sim. Aquele momento em que o sol está se pondo é algo que, assim, enquanto tem luz para a criança, aquilo é dia. Não tem luz, é noite. Num segundo mudou. É como se num segundo tivesse mudado. E aqui tem uma coisa interessante e importante. Todos nós, quando crianças, funcionamos assim. Nós funcionamos pensando de maneira dicotômica. Só existem os extremos. Sim.
Ao longo dos próximos 10, 20 anos, nós deveríamos mudar e desenvolver uma característica, pelo menos se supõe teoricamente que a partir dos 14, 15 anos a gente tem a característica, a capacidade cerebral de pensar de maneira abstrata, não depender mais de coisas práticas, concretas e não ficar só pensando em situações dicotômicas. Sim. Esse exemplo dessa paciente que o senhor mencionou é bastante isso, né? Isto. Não necessariamente você precisa ter uma definição categorizada para alguma coisa. Isto. Mas toda criança de 7 anos ou 10 anos vai pensar assim. Sim. Mas toda pessoa com 20 não deveria pensar assim, então, se a gente já aprendeu a viver de um jeito, tira esse jeito da gente. E a maior parte das pessoas aprende a viver baseada no concreto, a partir da experiência dos 5 sentidos, sem precisar pensar a respeito. Então, tipo, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não existe outra coisa, mas existe. E a pessoa que também acreditar nisso e estiver nessa mesma qualidade entre os gêneros, essa pessoa está sofrendo. Doutor Oswaldo, apesar de uma, como o senhor falou, né, uma criança de 7 anos tem um intelecto que tem essa visão mais dicotômica, apesar disso, o desconforto pode começar cedo, né? Sim, o desconforto começa cedo porque nós podemos perceber que alguém com 2 anos e meio já se designa um gênero. Na verdade, eu falei uma idade, mas isso tem as suas variações. Se nós lembrarmos como é que nós usamos a linguagem, é nessa idade que uma criança começa a poder se designar na primeira pessoa do singular. Que até então já aprendeu a falar, mas se designa como terceira pessoa, como se fosse parte da mãe. Então, quando a pessoa se designa como primeira pessoa do singular, nós começamos a perceber que se ela se designa como masculino ou feminino, ou se ela faz confusões. Ela faz confusões. Nós já dizemos isso, olha só. Até eu vou falar assim. Mas por quê? Porque nós esperamos que ela tenha uma designação na direção dos extremos. Já vira uma preocupação. Isso. Só que assim, se os pais também demonstram essa preocupação, então, essa criança pode já estar aprendendo uma coisa. Eu não quero maltratar, eu não quero me sentir culpado, eu não posso fazer uma coisa contra meus pais, então eu aceito o que eles disserem que eu sou. Mas eu não sou. Quer dizer, essa briga interna vai produzir uma série de desconfortos e emoções ruins. Uma boa parte das pessoas que estão nessas variações, nós poderíamos perceber facilmente ao redor dos 7 anos de idade. Por que os 7 anos? É outra característica biológica, cerebral importante. Nessa idade, nós temos uma compreensão de que o que existe vai continuar existindo. Até então, nós podemos brincar. Uma criança de 4 anos, se nós... um menino, vamos colocar roupa de menina nela, nós vamos brincar de casinha. Tudo bem. Um menino de 7 anos que se sente menino, você botou roupa de menina nela, vai sofrer horrores. Ou seja, porque aos 7 anos, assim, eu sou homem, nasci homem, tenho que ser tratado como homem, não vou ser diferente. Uau! Se alguém me provocar, eu vou sofrer. A partir dessa idade existe uma capacidade de perceber que o mundo é conservado, se mantém. Por isso que o que já está produzido já é. Em geral, doutor, você já atendeu, né, e atende bastante, muitos pacientes trans, né? Todos eles relatam um sofrimento desde cedo? Todos eles relatam um sofrimento desde cedo. Veja, eu já atendi desde pessoas... Eu normalmente atendo adultos. Então, eu também tenho uma limitação de possibilidades aí. A partir de 17, 18 anos até 50 e tantos anos, essa é uma variação interessante. E todos eles trazem a mesma discussão. É mais provável que aquele com 18 anos hoje seja trazido pelos pais. E os pais estejam, mesmo que eles estejam desconfortáveis, porque não era bem o que eles queriam, de alguma forma eles, puxa, o mundo é assim. Os mais velhos têm uma condição que é de um sofrimento que durou muitas décadas. E eles fazem essa anotação desde muito cedo, desde que eles se lembram de gente tem essa discussão e o sofrimento. E uma das coisas que eu procuro fazer com eles, na verdade, é resgatar toda essa história e literalmente criar essa história com eles. Não, nunca ninguém quis publicar um livro. Eu acho que é uma preservação de momentos difíceis que a gente não gosta de expor. Mas isso mostra uma coisa, dessa pessoa perceber como é que também foi... como é que ela foi moldada com todo esse sofrimento para chegar com 30, 40 ou 50 anos ou mais, de uma maneira que... Puxa, mas eu sempre fui assim e não pude ser. E nós não estamos falando de uma fantasia. Me parece que a maior parte das pessoas andando na rua aqui vão pensar nessas circunstâncias como uma coisa assim fantasiosa. Essa pessoa inventou, está fantasiando. Isso não existe. Que era a postura, por exemplo, que se usava na década de 50. Se tratava com eletrochoque essas pessoas, porque elas vão esquecer disso. E nunca ninguém esquecia.
Então, esse cuidado de entendermos que sim, a pessoa tem e guarda memórias desde muito cedo. E olha que a maior parte das pessoas não tem memórias muito abaixo de 5 anos de idade, né? Sim. E essas pessoas têm. Desde essa época. Porque assim, o sofrimento é muito mais fácil de ser guardado. Sim. Porque o sofrimento implica onde e que situação eu tenho que evitar para não sofrer de novo. Sim. Como é que isso acontece numa consulta, assim, né, doutor Oswaldo? Porque eu imagino que a repressão crie uma dificuldade da própria pessoa fazer as reflexões sobre si mesmo, né? Isso. Como que ela começa a expressar o que incomoda ela, né? Você acabou de determinar o que seria uma transfobia internalizada, não é isso? Então, é verdade, porque afinal de contas, assim, se eu também não... Eu não sei o que fazer, eu não sei nem como me expressar, eu tenho que aprender tudo de novo, como se fosse uma criança aprendendo quais são as emoções, o que são as emoções, até dar nomes para essas coisas, até entender o quanto isso funciona ou modifica o meu corpo, ou as minhas ações, ou como é que isso provoca interações com as outras pessoas. Esse é um processo de aprendizado, talvez ela devesse ter aprendido com 2, 3 anos de idade. Uhum. Mas agora, adulto ou adulta, essas pessoas vão ter que aprender esse mecanismo. É mais fácil ou é mais difícil? É uma resposta difícil aqui, porque assim, é muito difícil porque teve muito sofrimento, mas é mais fácil porque assim, essa pessoa adulta tem mais condições de lidar com coisas. Mas de novo, essa pessoa não aprendeu uma série de circunstâncias interpessoais necessárias, inclusive para se fazer presente aos outros e se fazer respeitado. Sim. Ou respeitada. Muitas pessoas que chegam até o senhor vão com uma queixa clara de fazer uma relação que o problema dela ou a inquietação dela tem origem nisso, ou chega às vezes porque eu tenho ansiedade, tenho uma depressão ou algum transtorno que não está vinculado a isso? Alguns vêm com sintomas de ansiedade e depressão. De alguma maneira, eu tenho sido conhecido pela área que trabalho, então as pessoas também vêm já com um atalho. Muitas vêm com a discussão de um diagnóstico. Uma discussão de um diagnóstico significa, não, mas eu sou transexual. Desculpa, eu estou olhando você pela primeira vez, eu não sei. Então, assim, eu vou ser sincero, técnica e profissionalmente. Agora, se você me conta que você sente essas coisas, eu acredito. Veja que eu falei assim, se você sente essas coisas, eu acredito. Sim. O que você me diz, eu posso discutir, mas o que você sente é verdade. Sim. E aí eu percebi, como eu já dei alguns exemplos, que às vezes as pessoas se pensam uma coisa, porque viram aquela palavra ali, viram aquela outra lá, e tentam se relacionar com essas palavras para se explicarem. E o grande problema é que, às vezes, não basta se explicar. Nós temos que aprender a lidar com o que a gente sente. E temos que intervir com os outros, arranjar uma maneira de intervir para que os outros nos respeitem para conviver com a gente. Porque a maneira de evitar esses assassinatos que você contou, pelas pessoas serem visivelmente diferentes do sexo genital designado inicialmente, caramba, isso é falta das outras pessoas compreenderem. Mas essa pessoa que também morreu, eu acho que ela deve ter tido uma série de dificuldades de chacoalhar os outros, sabe? Assim, tipo, olha, me respeita. Me respeita significa, eu não posso ser agressivo, não posso ser hostil. Se eu for, eu vou receber hostilidade de volta. Mas essas pessoas aprenderam a ser hostis porque era a única maneira de se defender. Uhum. Elas também não aprenderam, nem com os pais, como ser uma pessoa respeitável. Respeitável significa, estou conversando com você e você me respeita e agora nós podemos continuar conversando. A pessoa fica muito fragilizada desde cedo. Isso, então ela é ensinada a ser frágil e, no entanto, desenvolver algumas características e talvez até algumas emoções que não são coerentes para que ela se sinta bem e os outros se sintam bem. Uhum. Então, essa fragilidade desse grupo parece ter uma característica repetida. Quer dizer, a nossa cultura produz essas pessoas, só que produz de uma maneira com uma série de erros. Também a cultura é maldosa. A cultura precisa produzir essas pessoas de maneira ruim para que a cultura possa mostrar para os outros assim, tá vendo o exemplo? Não sejam assim. Sim. Ok? Porque... é o oposto. Isso. A invenção da doença mental é exatamente esse o mecanismo. Tá vendo? Aquele é louco. Uhum. Não seja assim, tá bom? Assim eu posso ensinar meu filho. Uhum. Mas o louco tem que ser mantido. Por isso os hospitais psiquiátricos, é difícil a gente acabar com eles. Porque se a gente acabar com eles, as pessoas que estão lá... Todo mundo é igual? Eu sou igual a ele? Nós vamos ter que conviver. Sim. Isso. Só que se nós aprendemos a conviver, essa pessoa deixa de ser doente mental. Sim. Se eu aprender a conviver com uma pessoa com essa característica transgênero, ela deixa de ter importância? Ela vai ser igual ao comum. Vai ser mais uma pessoa que vai ser produtiva, que vai pertencer à família, pertencer ao grupo social, às instituições sociais. Sim. Ser útil.
Visto esse contexto, doutor Oswaldo, qual que é o limite, até onde uma terapia pode ajudar uma pessoa individualmente, visto que tem tantas forças externas que influenciam, mesmo que ela se... eu encontrei o modo que eu quero ser, melhorei as minhas formas de relação, mas eu vou sofrer ameaças de violência quando eu sair de casa. Em várias situações, isso vai acontecer ainda. Mesmo porque algumas pessoas, como eu te contei assim, se eu imaginar que uma pessoa foi moldada durante 50 anos para ter uma expressão facial relacionada a um extremo, não é de um dia para o outro que o rosto dela, os músculos vão mudar. Ah, mas eu faço uma cirurgia plástica. Então não funciona, porque os olhos vão contar. Eu costumo prestar atenção em coisas que talvez as pessoas não prestem atenção. Então, às vezes, o olhar da pessoa me conta uma coisa e ela está contando outra coisa. Ela põe um sorriso e eu penso, nossa, eu estou sentindo essa pessoa deprimida. Uma das coisas que eu vou poder fazer na psicoterapia é auxiliar essa pessoa a compreender o que ela expressa, independente do que ela diga. Porque isso convence a outra pessoa. Isso vai poder modificar a interação. Mas ela vai ter que aprender que, olha, o seguinte, então, você nasceu com um pênis, fez todas as suas modificações, tá bom, mas você quer passear em Dubai, vestido de mulher, vai ser preso. Sim. Veja que eu usei o masculino, vai ser preso, porque lá não existe essa discussão. Isso eu sei que aconteceu há poucos anos com duas brasileiras. Eu saí na rua, Sim. de cabelo solto. Que já era suficiente. Já era suficiente. Sim. Aí pega o documento, tipo, opa, tá preso. Vamos deportar. Então, assim, eu fico pensando, existem situações no mundo em que nós não vamos nos encaixar. Não interessa o quê. Uma questão institucional acima do que a gente consegue fazer individualmente. Mas nós vivemos num país onde a discussão está acontecendo já há bastante tempo e me dá a impressão que nós estamos indo na direção da possibilidade dessas pessoas serem incluídas, absorvidas pelo mundo para serem úteis socialmente. E vou pensar de uma maneira assim até maldosa capitalista. Gente, elas vão dar dinheiro. Sim. Então, assim, bem-vindos. Opa, é mão de obra, cara. Então, nós temos que pensar que não seria uma perda, não vai ser uma perda. Mas eu estou pensando no bem-estar dessas pessoas. Porque, assim, elas vão poder conviver em situações mais agradáveis. Mesmo numa cultura que aceite, vão existir pessoas. E vão existir pessoas que nós não vamos reconhecer facilmente. Porque é mais provável que essas pessoas não querem ser reconhecidas num mundo que... nós estamos num lugar que, assim, todo mundo aqui diz que aceita uma pessoa transgênero. Opa, eu não aceito, mas está todo mundo aceitando, é melhor ficar quieto aqui. Sim. Mas é provável que essa pessoa que rejeite, na primeira oportunidade, cometa um crime, que é o que nós estamos falando. Essas pessoas não são facilmente perceptíveis. Sim. Elas são muito mimetizadas. Algumas fazem um discurso que é incoerente. Né? Na América Latina, nós temos muitos nazistas que não são arianos. E parece é um contrassenso. Uma incompatibilidade. Não, qualquer alemão ariano vai dizer assim, nós não aceitamos latino-americanos como nazistas. Então, mas essa pessoa é uma que, ela na primeira oportunidade, ela vai querer agir de uma maneira hostil. Mas ela pode passar desapercebida, porque ela não precisa usar suásticas tatuadas no corpo. Entende? Então, o indivíduo pode estar mimetizado e ele pode ser contra. Mas se uma cultura é favorável, a cultura permite a pessoa transitar, andar, viver como todas as outras. E continuando a ser produtiva e, como se disse, é consumidor. Caramba, faz parte do mundo, nós não podemos jogar fora agora. Na nossa sessão de perguntas aqui, acho que vai ter uma delas que faz até menção a algo parecido com isso. Doutor Oswaldo, só antes da gente ir para essa sessão, o senhor vê alguma possibilidade dessa pessoa conseguir melhorar a sua qualidade de vida sem passar por um tratamento profissional? Sozinha? Teoricamente, sim. É muito difícil, né? Imagina. É difícil porque, como eu disse, nos primeiros anos de vida, essa pessoa aprendeu algumas formas de relacionamento, onde ela tem que se mascarar, ela tem que, muitas vezes, brigar com o outro, e ela vai ser percebida como uma pessoa que incomoda. Sim. Então, tirada a condição transgênero, ela pode ter desenvolvido uma maneira de ser brigona. Uma pessoa briga na escola, briga com todo mundo, e isso vai trazer o quê? Mais dificuldade dela ascender socialmente ou ter maior mobilidade. Sim. Então, podemos perder essa pessoa porque ela já aprendeu o mecanismo ruim. Veja, isso serve para outra pessoa que não seja transgênero, porque se ela usar esse mesmo mecanismo de expressões emocionais negativas, vai ter gente que vai brigar com ela. E pela sua experiência, como é o acesso delas a serviços de saúde mental em geral? É ruim, é difícil, existe muita falta desses serviços e tem uma outra coisa que complica. Uma boa parte dessas pessoas é expulsa de casa, Sim. principalmente quando é adolescente.
Uma boa parte dessas pessoas continua ainda entrando numa condição social de pegar serviços irregulares, secundários e menosprezados. Sim. Por quê? Como assim carteira assinada? Chega lá com um documento... a maior parte dessas pessoas nem aprendeu ainda que ela pode chegar ali, solicitar um juiz que mude o nome dela. E no estado de São Paulo, por exemplo... Você pode colocar isso na identidade já faz tempo, ou seja, não precisa... Nossa, não precisa nem... Não. Quer dizer, quem sabe disso? E esses serviços de saúde que sejam especializados? Tem um ou outro aqui que facilmente fica cheio, que não dá conta. Sim. Geralmente são serviços... Então, tem serviço do Estado, da Prefeitura, das universidades... Mas eles ficam cheios facilmente e não dão conta da quantidade de pessoas. Porque nós não estamos falando apenas de transexuais, que já é um número grande em termos absolutos no Brasil. Sim. Nós estamos falando de pessoas em números que nós não sabemos quais são. Sim. Então, elas não têm dinheiro para acesso. O serviço público, quando tem, aonde tem, ele está lotado, ele não permite, não dá conta do serviço. A maior parte das pessoas, pessoal de saúde, profissionais de saúde... formados adequadamente, não tem uma formação específica para trabalhar com essas pessoas. Sim. Por quê? Vão cometer erros crassos. Médicos que não vão saber como tratar uma pessoa que fez uma cirurgia de mudança de sexo, porque como é que um ginecologista trata uma pessoa que tem uma neovagina e, então, essa neovagina não funciona igual a vagina. E essa pessoa procura quem? Sim, que profissional de saúde física para isso? Tem um caso descrito faz pouco tempo de um homem trans, uma inflamação generalizada e não conseguiam descobrir. No final, ele tinha ficado grávido. Ele ainda mantinha o seu aparelho reprodutor podendo conceber, mas não conseguia fazer o feto desenvolver, né? Plenamente. Porque tinha hormônios, e aí, etc. Ficou com algo residual ali que começou e criou um quadro inflamatório que não foi nem levantada a hipótese. Claro. Mesmo ele sendo um homem trans declaradamente. Fora uma série de outros cuidados físicos que essas pessoas precisam ter, porque assim, esse corpo nasceu masculino, ele passa a tomar hormônios femininos, o corpo dele, ele tem que passar por uma mudança, mas o fígado dele vai tentar... acabar com esse hormônio diferente. Sim. Então, é muito necessário ter um acompanhamento de alguns médicos saibam lidar com isso. Vou te contar que uma das outras dificuldades de encaminhar pacientes é arranjar um endocrinologista que saiba fazer isso. Sim. Por quê? E a responsabilidade? Não, mas eu sei. Então faz. Olha, eu fiz com aquele, mas assim, eu não aguento. Eu já ouvi isso. E assim... Não aguenta o quê? Emocionalmente, esse profissional de saúde não sabe lidar com aquilo que está fazendo. Nossa. E olha que fez direitinho, tá bom? E assim, eu falei, mas olha, você tratou super técnica... bem. Cara, meu paciente tá... Nossa, tá ótimo. Mas eu não aguento. Encaminha para outro, porque eu não vou dar conta disso. Olha só. Essa é uma coisa comum. Eu conheço dezenas e dezenas de psicólogos que vão dizer assim, não, eu não consigo atender, eu não sei o que fazer com isso. Não, eu não sei. Psicólogos. Claro. Então, eu fico imaginando, nós ainda vivemos num mundo que não sabe como dar o próximo passo. Sim. Inclusive para dar tratamento. Tratamento não significando, olha, saúde geral. Quem que essas pessoas procuram? Aonde? Sim. Isso é extremamente delicado para essas pessoas. De novo, então, transforma esse grupo num grupo extremamente sensível a grandes problemas que os outros nem vão sentir, nem vão viver. Sim. E esse problema da falta de acesso, eu acho que ela abre uma brecha para algo que ficou em alta esse assunto no Brasil há um tempo e ultimamente está em baixa, pelo menos na mídia. Mas aí eu vi um estudo que me relembrou isso, que é o negócio da cura gay. Teve um estudo que eu vi nos Estados Unidos bem grande e que comparou o risco aumentado tanto de suicídio como de transtornos mentais graves para pessoas trans que foram expostas ao tipo de terapia de regressão, conversão, não lembro exatamente qual era o nome. Mas era para a pessoa deixar de ser gay ou deixar de ser transexual. Há quantas anda isso aqui, doutor? O senhor queria saber se isso está em baixa mesmo ou é só a gente não tem visto? Tecnicamente, dentro da psicologia, existe quase uma unanimidade, eu digo quase porque é sempre uma discussão muito mais jurídica hoje do que técnica. O que significa isso? Tanto os conselhos de psicologia nos últimos 20 anos, quanto a maior parte dos psicólogos não vai considerar que nós temos que reverter um quadro de homossexualidade. Assim como a gente também não vai dizer que tem que reverter um quadro de heterossexualidade, ou de bissexualidade, ou de pansexualidade, ou de... Gente, tem mais outros nomes. Então, peraí, por que estão só se preocupando com um tipo? Sim. Porque esse é o mais visível.
O outro problema, ainda na classe da psicologia, é que tem um subgrupo baseado em religião que diz, não, de acordo com a minha religião, isso não existe. Então, você está defendendo a religião ou está defendendo a ciência? Porque são duas coisas. Eu posso, no domingo, ir para o meu culto religioso e viver minha religiosidade, mas eu não posso impor isso às outras pessoas. Aliás, eu não deveria nem impor minha religião às outras pessoas. Enquanto profissional, eu não posso mesmo. Sim. E essa é a discussão. Sempre que essas pessoas são punidas pelo Conselho de Psicologia, é porque elas estão, na verdade, fazendo o quê? Impondo crenças pessoais ao outro e não discutindo ciência. Então, mas eu tenho um paciente que sofre porque ele é homossexual. Eu vou lidar com o sofrimento dele e se algum dia ele chegar para mim e disser que quer ser heterossexual, então você deve ser heterossexual faz tempo e você não está sabendo disso, caraca. Sim. Entende? Então, eu vou ter que lidar com como é que a pessoa administra esses mecanismos ou como ela tem reações emocionais às situações. Eu não estou preocupado se... Não, mas será que a gente está revertendo? Revertendo o quê? Nós nascemos o quê? Não, mas nós nascemos heterossexuais. Diz quem? E aquelas pessoas que biologicamente nascem intersexo, desculpe-me, me explica como que biologicamente nós estamos determinando isso. Não estamos. É verdade. Então, se alguém usar o argumento, mas Deus criou o intersexual, porque isso é natural. Sim. Isso é biologicamente natural. Então, foi criado pelo mesmo Criador. Então, Desde sempre existiu. Desde sempre existiu. E isso existe, essas situações biológicas intersexo existem com todos os animais. É que, pelo jeito, os animais nós não nos incomodamos. Mas a gente se incomoda com quem se mostra diferente da gente. Doutor Oswaldo, vamos aqui para as perguntinhas e comentários. Queria que o senhor mesmo que não seja uma pergunta, faça um comentário sobre o que a pessoa falou, né? O Ralph Schibelbein colocou: tem dados que mostram o impacto da esfera socioeconômica nessa questão da saúde mental da comunidade trans? Acho que não sei se ele quis dizer quanto ao impacto na vida da pessoa trans, né? O impacto socioeconômico para ele. Né? A maior parte das pessoas trans de qualquer grau, como eu disse, tendem a assumir papéis e serviços subalternos, mesmo porque, assim, a maior parte ainda não se deu o direito, nem sabe, nem tem acesso à informação do direito de simplesmente mudar documentos. Então, se torna extremamente complicado se apresentar num serviço de empregos e explicar, olha, minha identidade diz uma coisa, mas eu sou outra coisa. Eu percebo isso no consultório. Sim. Ou seja, claro que eu sempre peço para a pessoa que vem a primeira vez preencher uns dados principais ali. Olha, você sabe quem eu sou, pelo menos, né? Dá teu nome aí, onde você nasceu, né? Sim. E, geralmente, assim, olho para a pessoa, olha o nome que ela escreveu, tipo, oh, meu Deus, temos muito que conversar. Ou seja, comigo ela não se sente... Ela não usa o nome social que ela sempre usou. Sim. Eu fico imaginando uma situação formal de emprego. Ela não vai para essa situação. Então, essas pessoas, geralmente, estão em situações difíceis. Acho que as que não vão para uma parte mais da marginalidade, né? Isso. Tem muitos casos de prostituição. Os que não vão provavelmente escondem e passam a vida inteira para daí ter um trabalho de escritório tradicional sem precisar se expressar como ela gostaria. Se encontrar um trabalho de escritório, talvez fique em casa e seja aquela pessoa que, no final das contas, vai cuidar das pessoas idosas e doenças da família, porque não tem emprego mesmo, mas ela cuida bem dos outros. Sim. E eu fico imaginando a maldade da nossa cultura em fazer algumas pessoas também ficarem nessa posição, porque são úteis. Não porque escolher... sim, é cômodo, né, para os outros. É cômodo para a família. Se a família aceitou, né? Sim. Mas se ela preenche esse requisito, essa parte da vida, muita gente, não, é melhor, que é porque ninguém quer esse trabalho na família. A Elis Silva, doutor Oswaldo, de que forma é possível reduzir esses índices? Porque quando a gente postou que ia falar disso, falou dos assassinatos, né? E talvez uma mensagem para as outras pessoas, né? Quem não faz parte da população trans. Mas essa é uma coisa um pouco mais complicada, porque nós estamos falando de um processo de educação social desde o nascimento e de uma maneira muito abrangente. Quer dizer, como é que nós aprendemos que o diferente é feio, o diferente é errado? E nós vivemos num país que teve uma miscigenação étnica muito grande. Caramba! E num país pequeno que... todo grupo étnico é só aquele grupo lá. Qualquer um que chegue de fora é colocado de fora, é mantido de fora. Sim. Pois é, nós vivemos ainda com uma ideia de que talvez isso facilitasse, mas ainda não facilita porque nós ensinamos em base a ideias, não a vivências. As ideias que nós usamos são ideias europeias. Tanto que assim, como assim índio?
Pelo jeito no Brasil não tinha muito índio, a gente não vê na rua, né? Sim. Estrangeiros me perguntam assim, nossa, no Brasil não tem índio, né? A gente não vê aí andando na cidade de São Paulo. Pois é, eles mataram. Então, quer dizer, o mecanismo que nós aprendemos é de eliminar o diferente. É mais fácil manter as pessoas com cadeira de rodas dentro de casa do que nas ruas. E olha que São Paulo, né, tem um bocado de ruas aí adaptadas, sarjetas e calçadas preparadas. Puxa, que bom! E cadê essas pessoas andando na rua? Sim. Porque elas já foram estigmatizadas. E nós não aprendemos ainda como trazê-las, incluí-las. Nós estamos falando de um tipo. Existem N categorias semelhantes. Sim. Inclusive transexuais, transgêneros e pessoas que têm essa diferença daquilo que é ideologicamente proposto. E como ideológico, eu quero dizer, nós vivemos o mundo a partir de ideias. E essas ideias são europeias, aristocráticas. Agora, a última pergunta que eu acho que tem bastante a ver com o que você está falando, e essa é difícil, porque é quase uma pergunta que vale um programa inteiro. A Ruth Leite falou, o problema não está neles, na população trans. Está na falta de aceitação e inclusão pela sociedade. Por que é tão difícil aceitar o diferente? A gente já estabeleceu que é difícil, né? E já falei de uma coisa, a questão de como nós somos educados socialmente desde criança. A segunda parte, na verdade, diz respeito a que muitos de nós, não todos, mesmo que tenhamos aprendido uma regra, nós também podemos ter, eu vou dizer assim, a nossa patologia. Quer dizer, eu posso querer me defender para ser melhor que os outros, me defender atacando o que for diferente. Porque essa é uma maneira que muitos aprendem, mas esse é uma aprendizagem patológica, né? Eu vou me tornar mal. Então eu vou atacar o outro, sim, porque assim eu me sinto bem. Porque eu estou destruindo o que é diferente. Sim. Veja, não aceitar uma coisa, querer destruir o outro, é minimamente patológico. Nem falo de ilegal. Sim. Porque quando você cita os números de homicídios, nós estamos falando de uma situação que, assim, é ilegal, caramba. Como que essas pessoas acreditam que iam ser defendidas e isentas de um processo crime? Sim. Então, elas não são simplesmente criminosas. Sim. Elas são más. Ou seja, elas têm uma psicopatologia. Elas estão ali para destruir o outro simplesmente porque o outro é diferente. Sim. Mas isso acontece com um monte de gente. E às vezes pessoas da nossa volta, pessoas da nossa família podem ser assim, com uma série de possibilidades. Sim. Quando eu falei assim, tem tanta gente, tantos grupos diferentes aí, caramba, cadeirante. Será que a gente teria paciência de esperar um cadeirante entrar numa loja ou qualquer coisa assim, sendo que a gente é mais rápido do que o cadeirante? Sim. Veja, eu tenho que parar, respirar fundo e pensar assim, puxa, peraí, eu não vou perder 10 segundos, não é problema, mas eu tenho que fazer isso. Eu estou falando de mim. Sim. Eu tenho que lidar comigo. E as pessoas que têm certeza que não precisam dar direito ao outro? Como isso é ensinado? Porque eu imagino assim, pegar a referência de si a partir da destruição do outro, não é ensinada nesses termos, né? Não. Faça isso, destrua o outro para você se dar bem. Mas como isso se desenvolve, né? Na nossa sociedade, pelo menos brasileira, ocidental, né? Uma boa parte das pessoas aprende e desenvolve uma empatia, ou seja, eu tenho que pensar no outro como um igual. Porque se eu penso no outro como um igual, eu me ponho no lugar da outra pessoa e caramba, então não vou fazer isso porque isso maltrata. Mas, historicamente, o ser humano teve que conviver com subgrupos que sempre foram considerados de protetores. Vamos treinar esse sujeito com 18 anos para ir para a guerra. O que nós estamos fazendo com essa pessoa? Nós vamos treinar essa pessoa a não ser empática, porque o dia que ela apertar o gatilho e matar outra pessoa, ela não tem que compreender que a outra pessoa é gente. Normalmente, essas pessoas voltam da guerra, você sabe... Sim. Então, na década de 40, isso se chamava de neurose de guerra. Hoje tem um nome mais bonito, é um estresse pós-traumático, blá, blá, blá. O que significa? Essa pessoa deixou de ter a capacidade de se ligar empaticamente com a outra, ou seja, eu só destruo o outro porque o outro não é gente. É assim que a gente faz com um cachorro. Eu só mato um cachorro, atropelo um cachorro, porque isso aí não sinto nada por ele. Porque se a gente sente, nós não destruímos. Talvez seja essa postura que o budismo prega, que assim, a gente não deve matar uma formiga. Bom, a formiga, a formiga não sente, mas meu cachorro sente. Sim. Quer dizer, eu acho que a gente aprende a limitar as coisas. E esse aprendizado exige muita atenção dos pais. Se os pais estão numa idade produtiva, os dois trabalham fora de casa, essa criança fica
a ver navios, ela não é ensinada, ela vai ter mais dificuldade de chegar nisso. Isso não é só a população de periferia, porque assim, se a população que tem mais dinheiro contrata alguém para ficar com o filho em casa enquanto os pais saem para trabalhar, fazer compras, o que seja, então, estão ensinando a mesma coisa. Não estão ensinando o processo empático. E o processo empático é o que nos transforma em humanos. E humano só continua humano em contato com o humano. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado por ter aparecido aqui, né, para dar essa aula pra gente. Tem algo que o senhor queria deixar de mensagem que a gente não abordou aqui? Eu acho que você falava assim da psicoterapia para essas pessoas, né? Uma vez eu ouvi numa discussão pública, alguém falou assim, mas por que a gente tem que fazer psicoterapia? Aí do meu lado tinha uma pessoa trans que falou assim, porque trans também é gente. A psicoterapia é feita para pessoas, para o ser humano tomar cuidado sobre as coisas mais humanas que nós temos. Nós continuarmos sermos humanos, só isso. Esse é um grande norte desse programa. Em geral, as pessoas buscam quando estão realmente não conseguindo mais nada, né? E elas vão atrás da última, elas não veem como uma coisa que elas precisam, não só quando estão no fundo. Precisamos ser humanos. Obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa sempre poder conversar dessas coisas, porque se não conversarmos, não vale a pena. Obrigado, doutor Oswaldo. Até a próxima. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Esse é o último do ano de 2019 e só avisando que em janeiro a gente não vai ter, né, uma mini férias aqui do nosso podcast, porque a primeira quarta de cada mês, no caso de janeiro, é um mês que, né, muito pouca gente vai ter oportunidade de ouvir e a gente aproveita para tirar um descanso aqui. E, né, uma recomendação pro final do ano, passada aqui pela nossa Tainá, que grava os nossos podcasts, que é bebam água nesse fim de ano. Até mais. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.